Escute, Rubens, finalmente eu comecei a treinar, mas agora eu tenho um outro problema. O que eu como, cara? O que eu como antes? O que eu como depois do treino? Essa dúvida tá na sua cabeça e calma, eu vou te ajudar no vídeo de hoje, tá bom? Olá, sejam muito bem-vindos, meu nome é Rubens Gomes, eu sou treinador e nutricionista, tenho formação no Brasil e nos Estados Unidos e já há mais de 20 anos eu auxilio milhares e milhares de pessoas a transformarem os seus corpos. Já preparei mais de 600 atletas bodybuilders e tive algumas centenas de títulos internacionais também. Tudo isso me deu bastante base para trazer esse assunto hoje aqui para vocês, o que comer antes, o que comer depois do treino. Oh, meu Deus! Vamos pro vídeo. Quando o assunto é transformação corporal, quando você quer realmente se transformar, ganhar massa muscular, perder gordura, comer se torna algo extremamente ligado no processo, tá bom? Então, não adianta você se matar dentro da academia, treinar pra caramba e tal, e não ter alguns cuidados com a sua alimentação. Por isso, é muito comum que as pessoas comecem a estudar e se aprofundar um pouco mais sobre o que elas podem comer, né? Principalmente quando o assunto é antes e depois do treino. Porque a gente sabe que o treino precisa ser bem feito, ele precisa trazer um bom resultado para você, é ele que desencadeia o processo de transformação. Então, a dieta tem que ajudar, tanto na execução de um bom treino, quanto na recuperação dele. Aí que o seu corpo vai ter subsídio suficiente para montar massa muscular e queimar gordura de forma eficiente. Eu resolvi dividir aqui para vocês em duas partes esse vídeo, tá? Na primeira parte delas, nós falaremos do que comer e como comer no pré-treino, para ter um bom resultado e principalmente as coisas que você não deveria fazer quando você vai fazer um bom pré-treino, tá bom? E depois a gente vai falar do que comer no pós-treino. Já deixa seu comentário aí, por exemplo, do que você anda comendo, cara, quando você vai para academia, o que você come quando você volta da academia e qual dúvida você teria quando o assunto é refeição pré e pós-treino, que eu volto em mais um vídeo aqui para responder para vocês, ok? Primeira coisa quando a gente fala em refeição pré-treino é estabelecer qual o tempo ideal para você se alimentar quando você vai para academia. Quanto tempo antes, qual o limite de tempo eu tenho que ter para essa refeição me ajudar diretamente no treino. E cara, sinto lhe dizer uma coisa, aquele carboidrato, aquela refeição que você faz antes do treino, ela não necessariamente vai te ajudar diretamente naquele treino. Isso porque o nosso corpo estoca energia na forma de glicogênio dentro do nosso músculo. E para isso acontecer, o nosso pré-treino começa assim que você sai da academia e faz a sua primeira refeição, o pós-treino. Então, ter um volume de energia ao longo da sua dieta favorece para que no outro dia você faça um bom treino. Não adianta você negligenciar a sua refeição, a sua alimentação ao longo do dia inteiro e achar que porque você comeu um montão de carboidrato, um montão de açúcar antes de treinar, você vai ter um bom treino, que você não vai. Lembra do seguinte, quando nós nos alimentamos, a gente passa pelo processo digestório. Tá bom? Assim que a gente come um alimento, seu corpo primeiro vai digerir ele, depois vai absorver ele e só então vai reestocar essa energia onde ela precisa, seja lá no seu fígado, seja no músculo, ou até vai encher a sua corrente sanguínea de açúcar, tá bom? Que é a chamada glicemia. Então é importante você entender que muitas vezes aquilo que você está comendo antes de ir para o treino não necessariamente vai ser metabolizada a ponto de transformar a sua força na sessão seguinte. Mas ainda assim ela é muito importante porque ela mantém a sua glicemia, ela mantém um sistema de quebra e fornecimento de glicogênio continuado ali no processo, fazendo com que o que você já tenha dentro do seu músculo possa ser usado sem problema, tá bom? É muito importante e fundamental que você entenda. Tem um suplemento que é primordial para você aumentar a massa muscular, ele se chama creatina. Esse composto, esse suplemento, ele faz com que você aumente a sua força diretamente no treinamento e ainda assim volumiza o seu tecido muscular porque ele leva água e ele fica estocado dentro da sua célula muscular. Então consumir creatina pode aumentar a sua reserva de energia, fazendo com que seus treinos sejam mais bem feitos e pode valorizar o aspecto de densidade, criando um aspecto de mais muscularidade. Consumir creatina pode ser a chave para você aumentar a massa muscular. O uso da creatina, ele é crônico e eu tenho um vídeo explicando exatamente como fazer a administração de creatina,
tá bom? Pode clicar nesse link aqui embaixo, ó, que você vai aprender tudo sobre como fazer o protocolo de creatina. Às vezes você pode imaginar que, pô, então como eu vou treinar, eu preciso usar a creatina antes do treino? Assista o vídeo, pode te surpreender, tá? Tem horários melhores e ali é um dossiê sobre como você aumenta a sua força e como você faz um protocolo de creatina perfeitinho, fechou? Dito isso, é importante agora a gente estipular qual o tempo que nós precisamos para que esse alimento seja pelo menos digerido e já esteja disponível para ser estocado dentro das nossas reservas de energia. E o ideal para sua refeição pré-treino é que ela seja realizada de 1h30 até no máximo 3 horas antes do treino, tá bom? Isso porque esse tempo vai ser suficiente para fazer com que o seu corpo possa digerir todo o alimento que você consumiu e já deixar ele meio que disponível para reestocar a energia, aquela que você vai perder durante o treino. Rubens, mas eu posso comer 45 minutos antes? Posso comer 30 minutos antes? Pode, você pode. Mas o processo digestório pode ainda estar ocorrendo e você pode ter algum desconforto na hora de ir treinar. Para evitar isso, o ideal é que você esperasse pelo menos 1h30 antes de treinar. Isso seria bem seguro para você. Você teria certeza de que a digestão já está feita e que você pode treinar sem ficar dando aquele arroto no meio do treino, lembrando que você comeu um frangão antes de treinar, fechado? Composição dessa refeição. Aqui eu gostaria de dar algumas dicas valiosas para vocês, tá? Se você precisa de algo que vai ser digerido de forma rápida, não coma alimentos com uma digestão mais lenta. Então, alimentos ricos em gordura têm uma tendência a causar uma distensão gástrica. Isso porque a gordura leva mais tempo para ser digerida, tá bom? Então, uma refeição baixa em teor de gordura é muito proveitosa. Quanto menos ingredientes tiver nessa refeição, mais rápido o seu corpo vai metabolizá-la. Então, alimentos, carboidratos, por exemplo, como o arroz, a batata doce, a própria batata inglesa, pães artesanais, aquele da padaria mesmo, sem muito tereco-teco, tudo isso vai ter uma digestão muito rápida. Por quê? Porque tem poucos ingredientes e as quebras que o seu corpo vai ter que fazer serão mais simples, tá bom? Esses carboidratos ainda, a maioria deles são complexos, eles vão ser liberados ao longo do tempo ali e vão ajudar você a manter um balanço calórico bem interessante, um balanço glicêmico bem interessante, tá bom? Se você consumir muitas fibras, por exemplo, alimentos muito fibrosos, alimentos que tenham, por exemplo, muitos ingredientes, o processo digestório cai. Você começa a ter perda de tempo no processo de digestão. Isso é bom para te manter saciado, mas quando a gente fala em treino, a gente quer o seu organismo limpo, livre, sem que algo esteja acontecendo, roubando a cena para que você possa focar exclusivamente no seu treino, ok? Junto dele, seria ideal que você comesse alguma proteína, de preferência uma proteína magra, um peixe, um frango, ovos, por exemplo, seriam excelentes combinações com esses carboidratos, tá bom? Se você seguir essa lógica, você vai ter uma boa quantidade de carboidrato, uma boa quantidade de proteína e baixo teor de gordura. Isso vai favorecer com que você faça um treino extremamente eficiente. Como não dá pra gente falar em quantidades aqui, eu vou falar em proporção. A proporção do pré-treino tem que ser de 2 ou 3 para 1. Vou explicar isso aqui para vocês. A cada 10 gramas de proteína, você vai usar 20 ou 30 gramas de carboidrato. E eu tô falando da molécula, não do alimento. Vou dar um exemplo para vocês. Cada 100 gramas de frango tem cerca de 25 gramas de proteína, tá? Aproximadamente. Logo, se você usa 100 gramas de frango iguais 25 gramas de proteína, você comeria 50 gramas de carboidrato. Para você obter 50 gramas de carboidrato, você precisaria mais ou menos de 180 gramas de arroz. Então é importante você olhar a tabela nutricional dos alimentos para você entender isso direitinho, tá bom? Se você for usar essa proporção, você sempre vai usar essa regra. 2 ou 3 partes de carboidrato para 1 de proteína. Em que caso que eu escolho 2 ou 3 partes? 3 partes para quem está em ganho de massa magra e é um indivíduo magro, que está num bulking e que está comendo um superávit muito alto de calorias, aquele cara que não engorda por nada, ele pode usar 3 partes de carboidrato para cada parte de proteína, né? Se ele for usar, por exemplo, 60 gramas de carboidrato, 20 gramas de proteína. Se ele for usar 90 gramas de carboidrato, 30 gramas de proteína, fechou? Se você está em manutenção ou até em perda de peso, você pode usar a proporção de 2 para 1. Logo, se você for usar 40 gramas de carboidrato, 20 gramas de proteína. Se for usar 50 gramas de carboidrato, 25 gramas de proteína. Fechou?
Passada a refeição pré-treino, agora a gente vai falar sobre o pós-treino, muito importante. Olha, eu tenho uma dica de ouro para você aqui no pós-treino, tá bom? Não sai daí, que isso é muito importante, isso muda o jogo para ganhar massa muscular, tá bom? Quando a gente fala em pós-treino, qual é o tempo ideal para a gente fazer esse pós-treino? Fala-se em janela anabólica. Janela anabólica é um momento mais oportuno em que o seu corpo, uma vez que tenha gasto todas as reservas de energia, agora está mais apto, está mais suscetível a pegar tudo que você comer e usar. Horas, se ele reduziu o estoque dele ali naquele treino, ele quer repor o quanto antes. Nesse momento, é muito importante que você reponha para ele, principalmente o que foi gasto de energia, ou seja, carboidratos, e o que vai ser estrutural, o que vai ser importante para que ele construa massa muscular. Proteínas. Nesse momento, lembra daquela proporção que eu falei lá no pré-treino, de 2 ou 3 para 1? Agora você vai inverter, tá? Então, para quem está dentro de um processo de ganho de peso, cara que não engorda por nada, que é magrinho, ele vai usar 2 partes de proteína para 2 partes de carboidrato. Lembra que eu falei lá no pré-treino sobre a proporção de 2 ou 3 para 1? Agora você vai inverter. Tá bom? Só que essa inversão, ela não é igual, tá? Agora o que aumenta é a demanda de proteína no pós-treino, como o bloco estrutural da construção de massa magra, se comparado aos carboidratos. Porém, é muito importante ter os carboidratos. Então a proporção que você vai fazer é de 2 para 1 ou 2 para 2, tá? E a base para você calcular isso é exatamente como a anterior. Se você é um indivíduo que está em processo de ganho de massa, não engorda por nada, é magrinho, essa proporção pode ser 2 para 2. Ou seja, sempre o magrinho, sempre o cara que está em bulking, usa mais carboidrato do que uma pessoa normal, tá? Logo, se você for consumir 30 gramas de proteína, você pode consumir 30 gramas de carboidrato no pós-treino, tá bom? Que é 2 para 2, fechado? Se você for consumir 50 gramas de proteína, são 50 gramas de carboidrato, tá? Elas ficam iguais. Pode ser 1 para 1, por exemplo. Eu coloquei 2 para 2 porque a gente tem a opção do 2 para 1, tá bom? Então fica importante de você entender esse processo. Por que 2 para 1? O cara que está lá em manutenção, está em perda de peso, por exemplo, é aquele mesmo cara que no pré-treino comeu 2 partes de carboidrato para 1 de proteína. Agora ele simplesmente inverte. 2 partes de proteína para 1 parte de carboidrato. Logo, se ele está utilizando 40 gramas de proteína no pós-treino, ele vai consumir apenas 20 gramas de carboidrato. Essa proporção é suficiente para fazer com que o carboidrato excite a sua absorção, promova lá a produção da insulina, né, de forma eficiente e faz com que essa absorção de proteína seja facilitada. Rubens, e a gordura? A gordura, assim como no pré-treino, também pode ser baixa, né? Ela não precisa ser alta porque a gordura nesses momentos não tem funções tão específicas ali no processo de absorção. Ela vai ter momentos mais importantes dentro da sua dieta, como no café da manhã, antes de dormir, mas no pré e no pós-treino a gordura sempre tem que estar baixinha, tá bom? Você raramente precisa adicionar a gordura nessas refeições. Você pode simplesmente aproveitar a gordura que já vem nesses alimentos em questão. Exemplos de refeição pós-treino, tá bom? Os alimentos mais utilizados podem ser muito parecidos com as do pré-treino, não tem problema nenhum, porém no pós-treino, vê-se com bons olhos a administração de carboidratos de maior índice glicêmico, tá? Não que seja uma regra, você pode colocar, por exemplo, um carboidrato mais rápido, você pode usar, por exemplo, um doce, você pode usar um chocolate, um doce de leite, desde que você não fuja dessa proporção, desde que você quantifique tudo isso. Tá bom? Ainda nesse horário, não é interessante colocar tantas fibras. A ideia é que você consiga níveis de índice glicêmico um pouquinho maiores. Colocando fibras nessa refeição, você vai baixar o índice glicêmico dessa refeição. Enquanto que o pré-treino tolera fibras, apesar de não ser indicado, ele tolera fibras. Você pode colocar, por exemplo, arroz com frango e legume no pré-treino. No pós-treino, o ideal é que você tire as fibras, porque as fibras são hipoglicemiantes, tá? Elas diminuem o perfil de índice glicêmico de alguns alimentos. Então, o ideal é que você não coloque tantas fibras no pós-treino e use o índice glicêmico mais alto de alguns alimentos, como a mandioca, a batata inglesa, o arroz branco. Eles não são problemas dentro da sua dieta.
dieta. Não tem nenhum problema de você consumir alimentos de alto índice glicêmico, mesmo que você esteja em perda de peso. O importante é que você quantifique a quantidade de moléculas de carboidrato para que elas não ultrapassem o valor calórico que você tem que consumir no dia, tá bom? Lembrando sempre daquela proporção, nesse horário ainda, é muito bem-vindo que você consuma proteínas líquidas, onde a absorção vai ser mais rápida, como o whey protein, a albumina, algumas proteínas do leite, algumas proteínas da carne, por exemplo, apesar de terem uma quebra um pouco mais lenta, também podem ser consumidas nesse horário. Se você é vegetariano, vegano, você ainda pode consumir proteína da ervilha, proteína do arroz, que eles vão aumentar o aminograma oferecido nesse horário e vai ajudar muito você a construir massa muscular, tá bom? Com essas informações, você provavelmente está pronto para fazer a sua dieta ali, pelo menos no pré e no pós-treino, tá bom? Eu sei que você deve ainda ter algumas dúvidas, pode deixar aqui embaixo que eu vou continuar dando aulas aqui para você, para te ajudar. E se lembre, assista aquele vídeo sobre creatina que ele pode te ajudar muito a administrar a creatina da forma correta dentro da sua dieta, fechou? Um abraço para vocês, até a próxima aula.